Agora, e o Corinthians que vai enfrentar esse Flamengo? Vanderlei Nogueira, pro Corinthians é excelente. Claro. Pegar o Flamengo numa pressão como essa. Vai ser um Maracanã lotado, porque é sócio-torcedor, o Maracanã vai estar lotado para esse Flamengo e Corinthians. Se o gol do Flamengo não sair no primeiro tempo, o clima já vai começar, conhecendo a torcida do Flamengo, o clima já vai... Ah, não, depende, tá jogando muito bem, a bola não tá entrando. Aí não. Agora, começar aquele jogo chato de novo, aquele jogo sem criatividade de novo, a torcida vai começar a encrencar. Pro Corinthians isso é positivo, até porque o Corinthians, falando em resultado, vem de uma boa fase. O Corinthians estava muito pressionado, brigando contra o rebaixamento, aí ele vence do Fluminense, por 3-0. Jogou mal contra o América de Natal, mas venceu. O Carlos Miguel agarrando muito, vence por 2-1 América de Natal. Depois empata com Fortaleza, ou seja, de 2 jogos em casa que tinha-se o medo de não conquistar pontos, foram 4 pontos conquistados. E ainda teve essa última partida onde o Corinthians venceu o Nacional do Paraguai, fora de casa. Ou seja, pro Corinthians já era um momento de paz, né? E o Flamengo no momento de turbulência. O que esperar desse Corinthians pro jogo? O Corinthians de Antônio Oliveira, que tem 18 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 59% de aproveitamento. Bom, o Corinthians vai como uma grande zebra. Mesmo o Flamengo estando cercado de problemas, com essa temperatura elevadíssima das últimas horas, jogo importante para o Flamengo, dentro do Maracanã, com torcida, com mais elenco, com mais dinheiro, com mais estrutura, com tudo mais, o Flamengo está vivendo um momento absolutamente desconfortável. Isso para o Corinthians é ótimo, porque o Corinthians sabe que é um time mais fraco, um elenco mais fraco do que o adversário de amanhã, e que até o mais apaixonado torcedor do Corinthians tem que reconhecer que o favorito é o Flamengo, mesmo cercado de tantos problemas que já foram abordados aqui, com a chiadeira da torcida, todo mundo querendo que o time vire uma orquestra sinfônica em algumas horas. Então, para o Corinthians é uma situação, digamos, até muito melhor. Vai que acontece alguma coisa favorável, aí o professor, o Mauro gosta, professor Antônio Oliveira, vem aqui para te aplaudir. Mas mesmo assim, com todos esses problemas citados pelo Flamengo, o Flamengo é favorito do jogo. O Corinthians tem conseguido alguns resultados importantes, algumas vitórias importantes, mas o desempenho do Corinthians está deixando muito a desejar, sem dúvida. O que esperar, Mauro César Pereira, do jogo, né? Eu até tirei um pouco aqui a pescoceira, eu vou falar um pouco mais baixo, porque aí o médico diz que eu não posso falar alto, nem gesticular muito, mas o que esperar do jogo, Mauro, Flamengo e Corinthians? Porque, pelo que a gente vê dos últimos jogos do Flamengo, o Flamengo vem jogando muito mal, cria pouco, quase não cria. Corinthians também não costuma fazer... horroroso. Um jogo horroroso. Um péssimo jogo, é isso também, que dá pra esperar. Você acha? Não, por esse retrospecto que você tá puxando, mas o Corinthians não consegue fazer gol. O Flamengo também não, então 0-0, ruim pra caramba, um calor danado, pessoal revoltado, não sai gol, nenhuma jogada perigosa. Se fosse de noite, daria sono, né? Negócio terrível. Mas, assim, eu acho que falando sério, não que eu estivesse brincando, estava falando sério também, estava falando mais sério ainda, eu acho que tudo vai passar muito pela escalação que o Tite vai trazer amanhã, né? Eu não sei se ele vai insistir na mesma coisa ou se ele vai fazer algum tipo de mudança que mexa com a equipe, com os brios, com o comportamento, não só o comportamento técnico, tático, mas também com a questão da conduta dos jogadores, a forma como vão jogar. Porque, cara, se eles não jogarem amanhã com a faca nos dentes, vai jogar nunca mais, cara. Se esses caras amanhã não entrarem em campo, sabe, jogando como se fosse o último jogo, então quando vai ser, né? E aí outra questão também, alguém tem que avaliar o que acontece lá dentro, né? Porque se o Flamengo não mostrar vontade nesse jogo, ele não mostra mais. Mas aí vai comprovar de novo que esse time não tá fechado com o treinador, gente. É o que eu falo, tem que tirar todo mundo se for assim. Vai ter que chegar uma hora que o Flamengo vai falar, cara, vamos negociar todo mundo. Porque gasta pra ser mais um treinador de alto nível demitido. É isso aí. Esse é o jogo, né, Bruno?
Sim, E é uma questão assim dos jogadores. Os jogadores do Flamengo, eles... não é a primeira vez que esse questionamento é feito, e não é com o Tite. Então eu nem sei se há um problema com o Tite, acho que não, né? O Mauro falou aqui que teve informação que assim, não há nada de relacionamento grave entre os jogadores e Tite. Acho que é um perfil deles mesmo, acho que é o jeito deles. Alguns podem ter uma questão física, outros pode ser a maneira deles, o ambiente que está ali no clube, porque isso já aconteceu em outros momentos e com outros treinadores. Então, realmente não me parece assim, um problema eles com o treinador, não, mas é um perfil, né? Não é o perfil do elenco do Palmeiras, aí pode ter vários motivos. É um perfil de um elenco brigador, né? Um elenco que vai buscar resultado, que vai correr atrás, que vai tentar se virar. Não estamos bem, mas vamos para cima, vamos tentar arrancar o resultado. Mas o do Flamengo não me parece que é esse perfil, não. E do Corinthians, Bruno? O que esperar? O Corinthians acho que vai tentar explorar o momento do Flamengo. O Corinthians deve fazer um jogo esperando o Flamengo e tentar apostar no contra-ataque. Não tem muita alternativa ofensiva, normalmente é o Wesley a alternativa. Acho que o Yuri Alberto amanhã será titular. E mesmo com toda a irregularidade dele, eu já falei aqui, acho que dentro do normal, em boa condição física, ele é titular desse time, não tem atacante melhor que ele ali para jogar como centroavante. Então o Corinthians acho que vai esperar, tentar jogar no contra-ataque e tentar apostar numa tensão ali no Maracanã, um gol que não sai, o Flamengo jogando mal, a torcida começa a pegar no pé. Acho que o Corinthians vai apostar muito nisso. A provável escalação, tá, que o Mauro falou do Flamengo aqui, que a gente recebeu, ela tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan de la Cruz e Lohan. Dificilmente o Arrascaeta ainda volta, mas pode voltar. Cebolinha, Gerson e Pedro. Ou seja, Bruno Henrique também não estaria aí nesse provável time titular, tá? Eu queria trazer o retrospecto recente do confronto. O retrospecto recente é ruim demais pro Corinthians. Mas a fase do Flamengo, como a gente disse, a crise, manifestação no CT, pode ser um excelente ponto pro Corinthians se aproveitar essa pressão em cima do Flamengo. O Corinthians, ele tem tido dificuldade, né, nesse passado recente. Desde 2016, o Corinthians só venceu o Flamengo em 3 de 23 jogos. Nesse período, o Flamengo conquistou uma Copa do Brasil em 2022, naquela final contra o Corinthians. E aí está o retrospecto na sua tela. São 13 vitórias do Flamengo, com 36 gols marcados pelo Flamengo. 66% de aproveitamento. Já o Corinthians teve 3 vitórias. Apenas 3 vitórias em 23 jogos, com 15 gols marcados. E aí foram 7 empates. Ou seja, o retrospecto para o Flamengo é maravilhoso, até porque realmente é essa geração aí de astros do Flamengo contra um Corinthians que vem numa fase ruim, né, Wander? Mas nesses 23 jogos que você citou, nem sempre o Flamengo esteve em águas tranquilas. Sim. Mesmo chegou balançando ou conturbado ao longo desse período aí, e ainda assim tem toda essa vantagem. Isso mostra a qualidade técnica do Flamengo, que tem sido superior à de muitos adversários, entre eles o Corinthians, ao longo de tanto tempo. Então, mesmo com toda essa turbulência, o Flamengo vai para um jogo no Maracanã como favorito. Agora, se ainda assim tomar uma trombada, é porque realmente a coisa está feia para valer. E não mostra nenhum indício que pode melhorar. Então vai ser um inferno no final de semana para o Flamengo. E o Corinthians vai com o franco atirador. Quer dizer, se empatar, tem que soltar rojão. E é um bom resultado, seria um ótimo resultado para o Corinthians não perder no Rio de Janeiro. E Bruno, o treino no Corinthians dessa sexta-feira, né, de hoje, ele deve definir a equipe que vai enfrentar o Flamengo. Por conta de alguns preservados no meio da semana, contra o Nacional lá no Paraguai, a tendência é que o Corinthians vá com um time parecido com o que atuou contra o Fortaleza no último fim de semana, com o retorno do Yuri Alberto. Já o Ranieri se encontra em recuperação de um trauma no tornozelo direito que tirou o jogador do duelo de terça contra o Nacional do Paraguai. E vai ser desfalque também contra o Flamengo. Ou seja, o Corinthians deve ir a campo com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká
e Hugo, Fausto Vera, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Ou seja, o time titular do Corinthians tirando o desfalque do Ranielli, né? Sim, aí talvez apareça o Paulinho ao invés do Vera, que é a posição do Ranielli. Alguns colegas que cobrem o Corinthians dizem que ele chegou a testar 3 zagueiros durante a semana, que seria aí uma mudança tática, mas não sei. Até ele tem jogado com 4-3-3 nessa formação aí, mas independente da formação, acho que o Corinthians vai marcar mais atrás. O Flamengo com a bola e o Corinthians marcando no seu campo e tentando sair em velocidade, tentando aproveitar um eventual momento ali do Flamengo de pressão, de descontentamento. Então, acho que o Corinthians vai marcar atrás, independente de 3 zagueiros ou não. Mauro, você já disse que deve ser um jogo chato, mas mesmo com toda essa crise, dá pra dizer que o Flamengo ainda é favorito, né? Até pelas escalações. É um time muito mais forte do que o do Corinthians pelas escalações. Não sei. Se for o Flamengo do jogo contra o Palestino, não sei. Isso é uma teoria. O Flamengo hoje não é favorito para nada. Esse Flamengo não é favorito contra ninguém. Agora, se jogar de uma outra forma e tal... A informação do pessoal do GE é que o Lohan deve jogar centralizado, o Gerson pela direita. Já é uma mudança, né? O garoto na posição dele, né? Fazendo o papel da Arrascaeta, pode ser mais interessante, porque ele recebe a bola, ele parte para cima, ele tenta jogadas, né? Eu acho que ele é o mais parecido com o Arrascaeta. Exato, e precisa de sequência na função dele, e não ser deslocado para a ponta, e aí ele fica trazendo a bola para o meio o tempo todo, que é a vocação dele, é tentar tabelar, buscar a tabela, aproximação, chegar na área. Esse menino pode fazer uma diferença, mas vai depender muito de como o time vai se comportar. O Bruno Henrique está machucado, não joga, então ele vai ter aí esse... E outra coisa, né? Nos momentos em que o Flamengo tiver a bola, com Gerson, Lohan, Alan e De La Cruz, ter mais aproximação, mais troca de passes, ser menos um time que liga toda hora defesa com ataque, bola longa. Não, bola longa é um recurso. A pauta do jogo do Flamengo tem que passar por esse meio campo, com o Cebolinha pela esquerda e o Pedro comandando o ataque. E aí vai lá direito, vai ser usado pelo Gerson, vai subir o lateral, eventualmente o Lohan pode cair por ali também, nenhum problema. Mas é preciso mudar o comportamento do time também. O Tite tem com urgência fazer isso. Abandonar a ideia dos homens abertos o tempo todo, seja um meio aberto ou 2 pontas, e tentar mudar a forma do time jogar. Do jeito que está, jogando como vem jogando, o Flamengo não é favorito de jogo nenhum. Nem terça, quarta, né? Contra o Bolívar vai ser favorito de nada. Queria falar alguma coisa? Não. O Mauro traz essa informação, né? Que realmente o Lohan deve jogar na sua posição de origem. Agora, o que me preocupa é a situação do Arrascaeta. É impressionante. Parece que o Arrascaeta nunca vai entrar numa forma física ideal. É o craque, é o cérebro do time, é o principal jogador. Mas o Arrascaeta, ele já vem de várias lesões, né? A gente já conversou com alguns médicos aqui no programa que dizem que lesões que já aconteceram no passado, elas refletem em novas lesões dos jogadores, e parece que o Arrascaeta nunca vai entrar na sua forma física ideal. O Arrascaeta nunca faz uma sequência de jogos. O que eu falava do Renato Augusto no Corinthians, daqui a pouco vale para o Arrascaeta no Flamengo. O Arrascaeta joga um jogo, jogou muito bem no Carioca, e do nada para de jogar.